Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo nós vamos resolver a prova da FATEC, que foi aplicada para os alunos que entraram, que começaram a estudar no primeiro semestre de 2019. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Everardo, eu sou professora de matemática e aqui no canal eu posto vídeos com teoria, explicações de conteúdos de matemática, com exercícios resolvidos, com resolução de prova e você é muito bem-vindo nesse canal. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tão importante quanto tudo isso, compartilhe todo esse conhecimento, todo esse conteúdo com seus outros amigos e amigas que também estão estudando e precisam de ajuda com matemática. Aqui nesse vídeo nós vamos alternar os enunciados aparecendo na tela e depois eu volto fazendo a resolução comentada da prova. Então, se você está estudando para valer, a minha recomendação é que você pause o vídeo quando o enunciado aparecer na tela, que você tente resolver sozinho esse exercício e depois você solta o play e assiste a resolução comentada. E se você realmente fizer isso, fizer anotação sobre tudo que eu falar nesse vídeo, se você tentar resolver os exercícios, eu vou te fazer um pedido. Tira uma foto e posta lá no Stories do Instagram e marca o meu Instagram, que é @AmandaVerardo. E aí eu quero ver como que foi a sua resolução, como é que você está se preparando, como é que você está estudando matemática em casa. Belezinha? Então bora para o primeiro exercício enunciado na tela. Questão número 30. João, Silvia e Pedro são funcionários de uma empresa. Considere as matrizes. Então, olha aí, tem duas matrizes, a matriz A com os números 10, 12 e 8 e a matriz B com 3 linhas e 4 colunas. E aí ele explica. A matriz A representa o valor em reais recebido por hora trabalhada de João, Silvia e Pedro, respectivamente. A matriz B representa a quantidade de horas trabalhadas por semana dos mesmos funcionários, em cada uma das 4 primeiras semanas no mês de julho de 2018. Na matriz B, as linhas 1 a 3 são para João, Silvia e Pedro, respectivamente, e as colunas de 1 a 4 são nessa ordem para as 4 primeiras semanas do mês de julho, de modo que, por exemplo, o elemento B13 é a quantidade de horas que João trabalhou na terceira semana desse mês. O valor pago pela empresa pelas horas trabalhadas por esses 3 funcionários na segunda semana de julho de 2018 será... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Bom, vamos voltar no enunciado e procurar de tudo isso que ele falou, o que ele está perguntando. Então perceba que eu não saio fazendo conta direto. Eu leio o enunciado, eu volto procurando as informações que foram dadas e o que o enunciado está perguntando. É importante a gente ter clareza sobre a pergunta para poder elaborar uma estratégia até chegar na resposta. Então, se a gente volta no enunciado, a gente percebe que a pergunta dele é: quanto que o patrão, quanto que o dono da empresa gastou para fazer pagamentos na segunda semana de julho? Bom, então ele tem 3 funcionários e aí cada funcionário tem um valor por hora trabalhada. E pelo enunciado ele fala que lá na primeira matriz, na matriz A, os números que aparecem nela são os números que se referem ao valor pago por hora. Então, e ele dá a sequência que é primeiro João, depois Silvia e por último Pedro. Dessa maneira, o João ele recebe R$10 para cada hora trabalhada, a Silvia vai receber R$12 por cada hora trabalhada e o Pedro R$8 por cada hora trabalhada. E aí a gente vai precisar das informações que aparecem lá na segunda matriz. E ele diz também no enunciado que cada coluna
da matriz se refere a uma semana do mês. Então, se ele quer da segunda semana do mês de julho, a gente vai ter que olhar o quê? Para a segunda coluna. E olhando para essa segunda coluna, a gente vai ver que na linha do João, que é a primeira linha, tem o valor 40, ou seja, naquela semana ele trabalhou 40 horas. Então, 40 horas vezes R$10, que é o que ele ganha por hora, vai dar R$400 gasto com o João. A Silvia, se a gente olha lá na segunda linha, na segunda coluna vai aparecer o número 22. Significa que naquela semana ela trabalhou 22 horas. Então, 22 horas vezes R$12, que é quanto ela ganha por hora, vai dar R$264 que deverão ser pagos a Silvia. E a mesma ideia para o Pedro, que lá na segunda coluna, terceira linha, vai aparecer o número 25. Ele trabalhou 25 horas, 25 vezes 8 dá 200. E aí, somando esses três valores, 400, 264 e 200, vai dar um total de R$864. Então, esse seria o valor total que o dono da empresa teria que pagar. Porém, se a gente olhar nas alternativas, não tem nenhuma alternativa com esse número. E é por isso que essa questão foi anulada. Uma pena, porque muito boa a interpretação elaborada para essa matriz. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício, exercício número 31. Uma garrafa térmica tem formato de um cilindro circular reto, fundo plano e diâmetro da base medindo 8 centímetros. Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa, como mostra a figura. Então, tem aí a figura, ele indica o 8, ele indica o 13, e aí a gente continua a leitura do enunciado. O suco é despejado num copo vazio, também de formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro da base é 4 centímetros e com altura de 7 centímetros. O copo fica totalmente cheio de suco sem desperdício. Nessas condições, o volume de suco restante na garrafa é em centímetros cúbicos aproximadamente, e ele ainda dá a DOT-P igual a 3. Despreze a espessura do material da garrafa e do copo. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Então, ele está falando de dois objetos, da garrafa e do copo. E os dois têm formato cilíndrico, então, algo mais ou menos como esse objeto aqui. Certo? Então, ele vai ter base, a base é circular, e aí ele vai ter uma determinada altura. E ele está fazendo perguntas em relação ao volume. Então, tem que lembrar da fórmula do volume do cilindro, e o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, a fórmula, e a área da base é a área do círculo. Então, a fórmula da área do círculo é π vezes r ao quadrado. Por isso que a gente vai substituir o π por 3, porque foi dado no enunciado, a gente vai pensar sobre o valor do raio e vai utilizar o valor que foi dado de altura. Então, a gente vai calcular o volume da garrafa, vai calcular o volume do copo e subtrair o volume do copo da garrafa. Beleza? Então, essa é a estratégia do exercício. Não fiz conta, usei as informações que foram dadas no enunciado e estou reorganizando elas de uma maneira que faça sentido, de uma maneira que se forme uma estratégia para que eu possa chegar na resposta correta, ok? Então, olha só, sobre a garrafa, ele disse que o diâmetro dela é de 8 centímetros, e aí você tem que pensar na relação entre diâmetro e raio, e lembrar que o raio, ele é a metade do diâmetro, e por isso que eu vou considerar que o raio é de 4 centímetros, show de bola! E aí, a gente vai ter que pensar no copo também. No copo, o diâmetro é de 4 centímetros. Então, o raio no copo vai ser de 2 centímetros. E o enunciado deu que a altura do copo é de 7 centímetros. Então, o volume no copo vai ser também a área da base vezes a altura, porque também é o mesmo formato, é cilindro. Então, por isso eu vou usar a mesma fórmula. O π eu vou substituir por 3, o raio eu substituo por 2. 2 elevado ao quadrado vezes 7.
7. Nesse caso, tem que respeitar a prioridade das informações. Então, se ali aparece uma potência e duas multiplicações, primeiro a gente calcula a potência e depois as multiplicações. Por isso que vai ficar 2 ao quadrado, 4, e aí eu faço 3 vezes 4, 12, 12 vezes 7, 84. 84 centímetros cúbicos com a unidade de medida. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o volume da garrafa. 3, substituir o π por 3, que foi dado no enunciado, 4 ao quadrado vezes 13. E aí eu não sei se você tem muita facilidade ou muita dificuldade quando o assunto é matemática, mas eu sei que tem concurseiro, que tem estudante que ainda troca esse tipo de potência. Pensa que 4 ao quadrado é 4 vezes 2, que daria 8, mas 4 ao quadrado é 4 vezes 4, e 4 vezes 4 é 16. Por isso que aqui ficou 16, faço 3 vezes o 16, o resultado vezes 13, que vai dar 624 centímetros cúbicos. E aí, qual é a resposta final? A resposta final vai ser a diferença entre esses dois volumes. E é por isso que eu faço 624, porque ele quer saber o que sobrou lá na garrafa, menos 84, que vai dar 540 centímetros cúbicos, o que para nós é a alternativa C. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Então conta para mim aqui nos comentários. E se você tiver feito de uma outra maneira, também me explica como foi o jeito diferente que você fez. Enquanto isso, bora para o próximo exercício enunciado na tela. Considere que a frequência cardíaca máxima de uma pessoa em batimentos por minuto, BPM, é a diferença entre uma constante K e a idade da pessoa. O valor de K para um homem é 220 e para uma mulher, K é 226. A frequência cardíaca ideal para queimar gordura e emagrecer durante um treino é de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima. Dessa forma, a frequência cardíaca ideal para queimar gordura e emagrecer durante um treino para um homem de 40 anos em BPM varia de... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. De novo, eu leio, releio o enunciado, reorganizo as informações para depois fazer conta. E isso é uma dica, principalmente para aqueles alunos que sentem muita dificuldade em como começar o exercício. Porque acha que já tem que começar fazendo conta. E na verdade não, você pode começar reorganizando as informações. E aí, o fato de você sair, vamos dizer, da inércia, sair do zero, sair do papel em branco, e começar a reorganizar, automaticamente a sua cabeça já começa a pensar em possibilidades de resolução. Testa essa dica e depois volta aqui para me contar. Então, eu vou reorganizar. No enunciado, ele disse que a frequência cardíaca máxima da pessoa vai ser a diferença. Bom, aí eu lembro que diferença é subtração na matemática. É a diferença entre uma constante e a idade da pessoa. Então, eu transformei isso em uma fórmula, em uma equação, em uma expressão que representa a informação dada no enunciado. Vamos falar que isso daqui fosse o matematiquês do português do enunciado. Então tá, aí ele deu a constante do homem é de 220, deu a constante da mulher, que é de 226, e ele deu a idade do homem. Ele quer que a gente calcule a queima de gordura para um homem de 40 anos. Então eu vou usar no lugar do I qual valor? 40. E ele dá mais uma informação. Ele diz que para queimar gordura, o valor tem que estar entre 60% e 75% da frequência máxima, ok? Então, a gente vai calcular a frequência máxima cardíaca para esse homem de 40 anos. Vai ficar 220 menos 40. E aí talvez você pode se perguntar, mas por que ele deu 220? Deu só para mostrar que é diferente, mas a gente vai precisar usar o valor da constante da mulher? Não.
Então, é até mais uma informação, porque às vezes tem gente que acha que precisa usar todos os números que foram dados no enunciado. E não é necessário. 220 menos 40 vai dar 180, 180 batimentos por minuto. E aí a gente tem que agora descobrir quanto que é 60% dessa quantidade e quanto que é 75%, para descobrir qual o intervalo de batidas por minuto, né? Então vai ficar 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100, e aí vamos abrir um parênteses que quando o assunto é porcentagem, a gente tem muitas maneiras de calcular o resultado. Eu não sei se você tem facilidade ou dificuldade quando o assunto é porcentagem, mas independente se você tem facilidade ou dificuldade com porcentagem, eu recomendo fortemente que você assista um vídeo especial que eu gravei aqui para o canal. Depois que terminar a resolução dessa prova, você procura um outro vídeo, você digita assim lá na barrinha do pesquisar, porcentagem Amanda, já vai aparecer o meu vídeo, tem a minha foto na capa. E o título dele está assim, porcentagem como nunca antes. Por quê? Muito provavelmente você aprendeu a calcular porcentagem com regra de 3, e isso está certo. Tá tudo bem, porém, a vida vai muito além da regra de 3 e quando o assunto é porcentagem, tem muitas outras maneiras de você calcular a porcentagem. Então, eu fiz um vídeo especial ensinando dicas, ensinando estratégias para você usar o cálculo mental na hora da prova e ganhar tempo quando você precisar calcular uma porcentagem. Então, aqui, uma maneira que eu escolhi é transformo 60% em fração, vai ficar 60 sobre 100 e vou multiplicar por 180. Eu simplifico um zero do 60 com um zero do 100, outro zero do 10 que ficou com um zero do 180, e aí eu só tenho que fazer 6 vezes 18, que dá 108, e dividido por 1 dá 108. 108 BPM, ok? E aí a gente vai calcular 75%. 75% pode ser reescrito como 75 sobre 100. Vou simplificar aqui, faço 75 vezes 18, que dá 1.350, divido o resultado por 10, vai dar 135 BPM. E a única alternativa que vai ter essa opção, que tem que estar entre 108 e 135, é a alternativa C. Olha só, um outro exemplo de como você poderia calcular 75%. 75% pode ser reduzido em uma outra fração equivalente com o mesmo valor, só que com números menores. Se a gente simplifica por 25 o numerador e o denominador, a gente vai chegar na fração 3/4. E como que a gente poderia calcular 3/4 de 180? A gente pega o 180, divide por 4, 180 dividido por 2 dá 90 e 90. Então, dividido por 4, quanto que dá? Dá 45. E multiplica esse resultado por 3. 45 vezes 3 dá 135. Então, veja, uma outra maneira que você poderia ter utilizado o cálculo mental para calcular 75%. Bora para o próximo exercício. O artesão brasileiro é um agente de produção nas áreas cultural e econômica do país, gerando empregos e contribuindo para a identidade regional. Observe os gráficos e admita a distribuição homogênea de dados. Suponha que uma viagem será sorteada entre todos os artesãos brasileiros. A probabilidade de que o ganhador da viagem seja uma mulher de 65 anos ou mais é de... Olha aí no gráfico, perceba que tem duas representações, uma que é em barras horizontais e outra que é num setor circular. Nessa de barras horizontais, a gente tem a representação das idades. E aí, quando a gente procura a informação do enunciado, que é 65 anos ou mais, aparece 12% como informação. E quando a gente olha para o setor circular, ele só está representando a porcentagem de artesãos masculino e a porcentagem de feminino. E o enunciado pediu para que seja uma mulher. E aí é representada por 77%. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Ele quer que seja mulher e quer que seja maior de 65 anos. A gente acabou de ver que ser maior que 65 anos é 12%. E
ser mulher 77%. Então tem que ser uma coisa e outra essa probabilidade. Então a gente vai multiplicar essas duas porcentagens. Se ele falasse mulher ou maior que 65 anos, aí a ideia seria outra. Mas quando é e, a gente multiplica. Então 12% eu vou transformar em fração, vai ficar 12 sobre 100. E os 77% eu também transformo em fração. Por quê? Se a gente só multiplicasse os números 12 vezes 77, o que a gente ia colocar na resposta do porcentagem vezes porcentagem, do porcento vezes porcento? Então, por isso que a gente precisa transformar, fosse em fração, fosse em número decimal. Então, eu vou tentar transformar tudo isso em uma nova fração que tenha denominador 100, porque a gente já sabe que fração com denominador 100 é facinho de transformar em porcentagem. Então, olha só, eu faço o 12 vezes 77, que dá 924, e aí eu vou pegar o 924 e vou dividir por 100. Porque o meu outro fator no denominador vai ficar 100. E aí a gente vai chegar em uma nova fração com denominador 100. Então é como se eu simplificasse o numerador e o denominador por 100. Quando eu divido o denominador por 100, a gente corta um dos dois 100 que tem aqui embaixo. E quando eu divido o numerador por 100, 924 vai ficar 9 inteiros e 24 centésimos. E aí esse 9 inteiro e 24 centésimos está sobre 100. Então, já podemos transformar ele automaticamente em porcentagem, vai ficar 9,24%, que para nós é a alternativa D. Fez sentido para você a resolução desse exercício? Deixa aqui nos comentários e bora para o próximo exercício, exercício número 34. Uma artesã borda com lã tapetes com desenhos baseados em figuras geométricas. Ela desenvolve um padrão retangular de 20 centímetros por 40 centímetros. No padrão serão bordados 2 triângulos pretos e 4 triângulos na cor cinza, e o restante será bordado com lã branca conforme a figura. Cada triângulo preto é retângulo e isósceles, com hipotenusa 12 raiz de 2 centímetros. Cada triângulo cinza é semelhante a um triângulo preto e possui 2 lados de medida 10 centímetros. Assim, posto, a área no padrão bordada em branco é em centímetros quadrados. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Esse é um exercício de geometria, esse é um exercício de área, de retângulo e de triângulo, ok? Bom, talvez você já saiba que a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Isso é muito bom. O que eu não sei se você já sabe é que você também pode reescrever a fórmula da área quando o triângulo é retângulo da seguinte maneira. A área de triângulo retângulo é igual cateto vezes cateto dividido por 2. E por que a gente pode fazer isso? Porque a altura, ela sempre é perpendicular à base, ou seja, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. E se a gente olhar os catetos no triângulo retângulo, eles sempre vão formar entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, um cateto sempre é perpendicular ao outro cateto. E dessa maneira a gente sempre pode considerar um cateto como base e o outro cateto como altura. Faz sentido? Isso vai ser muito importante na resolução desse exercício, vai ajudar demais. Olha só, aqui tem mais ou menos o desenho que foi dado no enunciado. Ele diz que aqui são 20 centímetros e que aqui são 40 centímetros. E a gente vai ter que montar uma estratégia para chegar nessa área da região branca. Eu vou fazer esse exercício utilizando a técnica da decomposição. Nós vamos calcular a área por decomposição. E nesse caso eu vou calcular a área total do retângulo, vou subtrair as 4 áreas de triângulo cinza, porque tem 4 triângulos cinzas, e 2 áreas do triângulo preto.
Bom, a área total é fácil, porque é a área de um retângulo, e a área de retângulo é base vezes altura, então nesse caso 40 vezes 20, que vai dar 800 centímetros quadrados. E agora a gente vai calcular a área dos triângulos. Se a gente for pensar no triângulo preto, ele diz que o triângulo preto ele é o quê? Isósceles. Bom, se ele é isósceles, a hipotenusa sempre é o maior lado. Então, quem são os lados iguais? São os catetos. A gente tem a medida do cateto do triângulo preto? A gente não tem. Então, nesse caso, a primeira parte do exercício, nessa etapa, é encontrar a medida do cateto. Então, eu desenhei ele separado aqui. O enunciado diz que a hipotenusa é 12, raiz de 2 centímetros, e chamei de x1 cateto. Consequentemente, como ele é isósceles, o outro cateto também vai ser o quê? X. E vou usar aqui o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. X quadrado mais x quadrado. 1x quadrado mais 1x quadrado, quanto que dá? Dá 2x quadrado. Igual. Quando a gente vai fazer essa potência, a gente tem que distribuir esse expoente, ou seja, você vai ter que calcular 12 ao quadrado vezes raiz de 2 elevado ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. E aqui você pode simplificar a raiz com o expoente 2, porque é a raiz quadrada, ou seja, o índice da raiz é igual ao expoente. Então, pode simplificar. Vai ficar 2. E aí, olha só, a gente tem 2 que multiplica o x quadrado e 2 que multiplica o 144. Então, você também pode simplificar por 2 os dois membros da equação. Vai ficar x quadrado igual a 144. Aí, para descobrir o valor do x, que é o valor do cateto, a gente tem que extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 144 existe, é exata e é igual a 12. Então, agora a gente tem o lado do cateto do triângulo, o cateto do triângulo preto. Então, vai ficar 12 vezes 12 dividido por 2. Você pode simplificar 12 com 2, vai dar 6, 6 vezes 12, 72. Então, já tem a área do triângulo preto. Depois, a gente tem que multiplicar por 2. E aí, a área do triângulo cinza, ele também disse no enunciado que é um triângulo isósceles e que o lado, que é igual, mede 10 centímetros. E aí, o que você teria que lembrar? Que ele está, vamos dizer, inscrito num retângulo e que esse ângulo interno do retângulo é ângulo de 90 graus, ou seja, é ângulo reto. Logo, o triângulo cinza também é triângulo retângulo. E a gente já tem a medida do cateto desse lado do triângulo. Então, vai ficar 10 vezes 10 dividido por 2. 10 vezes 10 é 100. 100 dividido por 2 dá 50. Olha só, é 100 dividido por 2, que vai ser 50 centímetros ao quadrado, e aí a gente vai, o quê? Substituir nessa expressão inicial. A área branca vai ser 800, que é a área do retângulo, menos 4 vezes 50, menos 2 vezes o 72. Aqui 50 é a área do triângulo cinza e 72 é a área do triângulo preto. 4 vezes 50 vai dar 200, 2 vezes 72 dá 144, 800 menos 200 dá 600, menos 144 vai dar 456 centímetros ao quadrado, que para nós é a alternativa B. Bom, eu não sei se você sabe, mas nessa prova da FATEC, ela tem as questões de matemática, as questões multidisciplinares e as questões de raciocínio lógico. Eu resolvi as questões que são de matemática e escolhi uma das questões de raciocínio lógico para também resolver com vocês. Então, olha só. Próximo exercício, enunciado na tela. Um formato de papel usado para impressões e fotocópias no Brasil é o A4, que faz parte de uma série conhecida como Série A, regulamentada internacionalmente pelo padrão ISO 206. Essa série criou um padrão de folha retangular que, quando seu lado maior é dobrado ao meio, gera um retângulo semelhante ao original, conforme ilustrado. Considerando uma folha da série A com as dimensões indicadas na figura, pode-se afirmar que
olha a figura, tem aí indicada a folha, a dimensão Y, a dimensão X e onde acontece a dobra. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Eu reescrevi aqui o desenho que foi dado no enunciado e fiz um novo desenho, que seria quando a gente fizesse a dobra. Então, ao dobrar aqui na metade, aparece um retângulo que ele disse que é semelhante, só que vai mudar a medida dessa largura? Não, a largura vai continuar sendo Y, mas e o comprimento que era X? Ele passa a ser quanto? Passa a ser a metade do X. E como que a gente pode reescrever metade de X? Meio X. X sobre 2. E se eles são semelhantes, a gente vai pensar que existe uma razão do lado menor do primeiro com o lado menor do segundo. E essa relação é a mesma do lado maior do primeiro retângulo com o lado maior do segundo retângulo. Então, a gente só tem que ter clareza de quais são esses lados. No primeiro caso, na primeira folha, o lado maior é X e o lado menor é Y. E quando a gente faz a dobra, o Y ele passa a ser o lado maior. E o X sobre 2 passa a ser o lado menor. Então, se a gente montar a proporção que vai relacionar lado menor com lado maior, vai ficar assim. Lado menor Y está para lado maior X, assim como o lado menor X sobre 2 está para o lado maior Y. E aí, a gente vai multiplicar em cruz, vai ficar Y vezes Y, Y ao quadrado, igual a X vezes X sobre 2. Y ao quadrado, por enquanto, não muda. X vezes x vai dar x quadrado. Ficaria x quadrado sobre 2. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar a equação 2y ao quadrado igual a x quadrado. E aí, se a gente olhar nas alternativas, ainda não tem essa alternativa. Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. Escrever 2y ao quadrado igual a x quadrado é a mesma coisa por equivalência das equações escrever x quadrado igual a 2y ao quadrado. E aí a gente vai extrair a raiz quadrada nos dois membros. Tirando a raiz quadrada do x quadrado, simplifica, fica x. Tirando a raiz quadrada, esse 2 consegue sair da raiz? Não. Ele vai permanecer dentro da raiz, ele não tem expoente suficiente para isso. E o y ao quadrado tem expoente suficiente para sair da raiz? Tem. A raiz quadrada de y ao quadrado, quanto que é? É y. Então, vai ficar x igual a y raiz de 2, o que para nós é a alternativa B. E assim eu encerro esse vídeo, mas se você quer continuar estudando para a prova da FATEC ou até para algum outro concurso público que vai cair matemática, eu te convido a voltar nos próximos vídeos que eu vou continuar fazendo a correção de outras questões de matemática de outras provas da FATEC que foram aplicadas em outros anos. Lembrando que se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com outros amigos e amigas que também estão precisando de ajuda em matemática. Tchau!